Estrasburgo. A nossa visão holística de Estrasburgo eu vou falar agora para vocês e, como sempre, a Luciana depois fala a parte energética, eu vou falar a parte da cidade e tudo mais. Bom, eu já comentei várias vezes para vocês aqui que muitas vezes a representação física aos olhos representa as condições energéticas do local, né? Sempre fazendo aquele parênteses. Eu posso ter uma visão holística de um local, a gente pode ter essa visão holística de energeticamente que, por exemplo, não é legal, mas para uma pessoa ela pode viver muito bem lá. Por quê? Porque ela se alinha com aquela energia, com aquela frequência daquela cidade, daquela localidade. É por isso que onde você está aí, você mora, você está completamente alinhado. Se você gosta do teu local, se você não gosta do teu local, isso é outros 500. Isso é uma questão de você começar a dar um empurrão para alguma mudança, porque algo realmente não está em desacordo, né? Porque você está querendo uma outra localidade, mas você mora nesse local. Então isso você precisa analisar. E por que eu estou falando isso? Porque Estrasburgo é um exemplo dessa situação, né? Estrasburgo está aqui a 30 km de onde a gente está hospedado, na casa aqui no Coswiller, numa aldeia, fronteira da Alemanha. E a cidade, eu já tinha visto por fotos, porque eu preparo todo o passeio para quando a gente faz, a logística. E aí, quando nós chegamos lá, eu tinha visto ela por fotos. Eu senti assim, muito levemente, um certo incômodo, né? Mas eu falei, acho que é besteira da minha cabeça, porque tinha fotos bonitas e tal, e a gente usa a mente depois e aí engana bastante. Quando nós chegamos lá, a primeira coisa, eu não me senti muito bem, né? Eu não me senti assim muito legal na cidade. As irritações começaram a aparecer para mim, para a Luciana, para minha filha. Eu já comecei a ver uma situação um pouquinho... Eu estou dando um pouquinho de spoiler porque não tem como muito falar do local sem eu falar sobre o que eu senti. E o primeiro impacto que eu vi, que me veio na minha mente como informação foi o seguinte. Vou mostrar para vocês agora como eu vi o local. Essa película que você está vendo agora mais escura é exatamente como eu vi a cidade. É assim que eu estava vendo a cidade, literalmente falando. Os meus olhos estavam vendo isso, tá? E obviamente que eu sabia que não era aquilo, né? Por trás eu entendia que não era aquilo, mas é assim que eu conseguia enxergar. Eu não estava vendo clareza naquela cidade. Bom, a gente iniciou com um belo passeio de barco, sem sombra de dúvida. A organização da cidade organiza muitíssimo bem esse passeio. Para quem quer fazer um passeio num canal, ele te dá uma visão global da cidade, e ainda tem a gravação para vários idiomas, inclusive o português, né? Então assim, você pode, a gente usou italiano, tinha lá japonês, tinha de tudo que você imaginar. Exato. Mas é muito bem organizado, com preço muito legal. Não esqueci quanto a gente pagou, mas acho que 10 ou 15 euros por pessoa, me parece. Acho que foi isso. Mais de uma hora de passeio. Uma hora e pouquinho de passeio nos canais, por um barco muito gostoso, né, muito cômodo. Então assim, é um passeio que, tirando tudo depois que nós vamos falar, é um passeio que, para quem quer visitar Estrasburgo e dar uma visão geral, nota 10, tá? Ele te dá realmente, de novo, muitíssimo bem organizado. Parabéns à cidade de Estrasburgo que está sabendo organizar bem esse passeio. Ok. Todos os dias os passeios. Então a cidade ela é formada por canais, rios, né, que vão para lá e para cá, e canais que tem comportas. Então, e nós até passamos por essas comportas onde o barco, quase um barco muito grande, eu não vou falar um navio, um barco grande, que ele sobe e desce, né, para passar por uma outra parte da cidade. Isso é muito interessante, pitoresco, todo mundo fica lá fotografando, tem gente de fora fotografando você que está lá dentro, e você lá dentro fotografando que está lá fora. Eu, infelizmente, a filmagem eu vou analisar para ver se dá para colocar para vocês, mas eu não sei se ficou muito boa a filmagem que eu fiz de dentro para fora, porque nós estávamos num barco que era todinho de vidro coberto, e era um vidro esverdeado, um acrílico esverdeado, então vamos ver se vai ficar... Pode ser que tenha reflexo. Isso. Bom,
Então, assim, a cidade em si, ela tem o seu cartão postal pelos canais, pelos passeios de barco, porque ela também tem muitas partes dela que é florida, né? Então, assim, tem as pontezinhas muito bem feitinhas sobre o canal, históricas até, né? É lá que é o Parlamento Europeu, né? Um lugar muito importante, né? Politicamente também falando, é um lugar importante, e isso tem tudo a ver com o que a Luciana vai falar depois, né? Sempre tem uma coisa amarrada à outra, né? Não é por acaso, achamos bonitinha a cidade, não é bem assim, tudo existe um porquê. Mas a cidade, ela por ser bonita e assim até a sua extensão, ou seja, não é só o centrinho, ela tem um centro, porque ela tem 300 mil habitantes, ela tem um centro da cidade muito extenso, né? E devido aos canais fica mais extenso ainda, com grandes ruas só para pedestres, pedonal, que te facilitam o passeio durante o seu tour que você vai fazer lá. Até para as pessoas que habitam lá, realmente deve ser muito gratificante você poder estar andando a pé para qualquer lugar. Inclusive porque a bicicleta lá imperam, né? As bicicletas lá, elas têm uma cultura lá de as pessoas usarem realmente a bicicleta, assim como é uma extensão da Alemanha, tá, gente? Porque a gente foi na Alemanha, é uma extensão da Alemanha, então, e é uma cidade, como tem os canais, plana, então isso facilita também as pessoas transitarem de bicicleta. Então é normal você ver na rua, todas as ruas, sem exceção, tinha ciclovia. De um lado e do outro, você tinha que andar no meio, você tinha ciclovia aqui, ciclovia aqui. Então eu posso te falar que tinha 30%, quase 40% de bicicleta, dependendo do dia talvez tenha mais. E nós chegamos num horário que a gente viu as pessoas indo para o trabalho, então eu vi muita gente indo para o trabalho, sabe, com a bolsa, mulheres bem vestidas com a bolsa, pedalando, indo para o seu trabalho, para indo para o escritório. Isso é muito interessante numa cidade que é considerada na Europa já grande, 300 mil habitantes, né? Uma cidade grandona, mas é uma cidade considerável, até pela sua estrutura. A sua estrutura, ela mostra que é uma cidade muito maior do que 300 mil habitantes. Tá? Ela é muito... devido à estrutura dela, ela poderia ter muito mais população lá. Tá? Então, assim, a cidade, ela organizada, eu não digo organizada, mas sim, organizada sim pela parte turística, sim, né? A limpeza não deixou um pouco a desejar. Para mim deixou muito. Para mim deixou um pouco a desejar, porque tem muitos lugares que estão limpos, mas é que a questão que aquela película, sei lá, parecia que as paredes, os locais que você vê estava sujo, estava encardido. É essa a palavra que eu falei para você quando a gente estava lá. Parece encardido, sabe? E isso enfeiece. Então, assim, sim, falta um pouco de manutençãozinha, mas é muito pouco nas partes turísticas. Mas tudo isso energeticamente atrapalha bastante. E a cidade, acho que para quem vive lá, nós não vivemos lá, né? Mas para quem vive lá, eu não sei como elas conseguem usufruir a questão aí que a Luciana vai falar energeticamente, mas como eu falei, todo mundo se alinha com alguma coisa. Então as pessoas que estão lá vivendo, elas se alinham com aquilo, então para elas está tudo bem, porque elas estão alinhadas, elas não sentem aquilo. Óbvio que não é bem assim, está tudo bem, mas uma vez você estando alinhado, você está habituado, você se habitua com aquilo, você se acostuma com aquilo, né? Então assim, lugar para comer, tem diversos restaurantes, que não falta, lugares veganos, tem muitos lugares veganos, tá? Lanchonetes principalmente, não são preços acessíveis assim, não são populares os preços, na grande maioria, mas também tem muitas padarias que vendem muitas coisas baratas, é muito legal, a gente já não curte tanto padaria. Quer dizer, a gente gosta, mas a gente evita por causa do glúten, né? Então, mas tem muitos locais, você tem tipos de comidas diversas, de várias localidades, e a influência alemã lá por estar na fronteira, e até porque por causa da história, né? Que a Alemanha uma vez foi Estrasburgo. Você acha o quê, gente? É nome francês? Estrasburgo? Não, Estrasburgo é um nome de origem germânica, né? Então, assim, tem as raízes lá assim, os nomes das ruas
são todas alemãs, as homenagens também, tem poucos franceses que são homenageados lá, as pontes e tudo mais tem a influência da história alemã. E aí agora o Luciano vai falar, eu tentei o máximo não dar spoiler, mas vai ficar um pouquinho difícil. Olha, eu vou fazer o contrário, vou falar da cidade, do que eu vi. É uma cidade bonita, com monumentos bonitos. É verdade, os monumentos eram bonito, as pontes bonitas, árvores seculares mesmo, árvores gigantescas que se via toda a estrutura, sabe, de sabedoria, porque para mim as árvores são arquétipos de sabedoria e são contenitores também de sabedoria. Sei lá se contentor em português, acho. Okay. Deixa pra lá. E eu vi tudo isso em Estrasburgo, mas como o Rogério falou, assim que a gente chegou, eu comecei a sentir, porque eu não sei explicar direito, mas eu sinto que o vento muda. É uma coisa energética, sabe? Quando imagina que tá tocando, que tá aquele barulho de fundo, né? E você passa o dia inteiro escutando aquilo que você já não percebe mais, né? E de repente desliga e você fala, desligou, né? É isso que eu sinto. Eu tô sentindo uma frequência e de repente mudou. Mudou. E mudou. Quando a gente tava chegando em Estrasburgo, a gente não tinha estacionado o carro, tava esqueci até de falar uma coisa que agora me lembrou, eu vou falar mais no meio. Tava entrando e falei, estranho. E ali eu já comecei a ver que a energia não era a mesma sólida energia quando a gente... Sólida também não é em português. Como é que é sólida? Em português. Normal. Costumeira. Não era a energia costumeira, sabe? De você estar animado, fazer um passeio de barco, tantas flores. A gente foi fazer um passeio de barco assim. E aí? Pera, deixa eu falar. Eu estava entusiasmado um dia antes, a gente estava aqui, amanhã eu vou para Estrasburgo, amanhã a gente vai para Estrasburgo. A gente estava super animado para fazer o passeio. E quando chegou lá, era como se tivesse murchado. Desmoronou. Aí eu comecei a entender que realmente é uma cidade que, se você fala assim, quero ir para uma cidade tipicamente francesa, não vá para Estrasburgo, não. Porque ela é tipicamente alemã. Exato. Como aqui, onde a gente está. Ela é tipicamente alemã, né? Por exemplo, a gente estava em Longe. Se você vai para Longe, é uma cidade tipicamente francesa. É a coisa mais fofa, linda, maravilhosa. Mas se você vai para Estrasburgo, não é uma cidade típica francesa, né? Você vai se deparar com uma cara alemã. Não é que isso é bom ou ruim, tá? Porque as cidades alemãs também são umas graças, né? A gente já foi, depois a gente fala sobre isso. Mas, e uma coisa que eu achei muito estranha, que é uma coisa que nunca tinha acontecido desta parte aqui da nossa família. Eu acho que você vai falar o que eu queria falar. Exato. Rogério, sim, papou todo com o esquema, com o roteiro que ele tinha feito. É verdade. Isso não acontece. Ele falou, não estou encontrando. Aconteceu. Aí eu perguntava para ele, Rogério, o que a gente vai ver agora? Não, na verdade eu falava, gente, o que a gente vai fazer agora? Não sei, não consigo abrir isso, não consigo abrir aquilo, as coisas sumiram do meu mapa. A gente caminhou a voto. No vazio. Ficou girando na cidade. Aliás, a gente não aproveitou destino. Assim, as localidades turísticas que tinham, fora o passeio de barco que a gente já fez, foi porque a gente chegou lá de primeira mão. Foi a primeira coisa que a gente tinha hora fez. marcada, era o primeiro horário, era 9h30, me parece. Era 9h30. Era o primeiro horário, era o nosso, né? Então a gente fez o passeio de barco. Depois a gente ficou girando na cidade, a gente ficou andando pela cidade sem um porquê. E o Nani e o Di, a gente falou, vamos. A gente almoçou lá, comemos um lanche lá numa lanchonete cara. Uma lanchonete porque o que é caro, barato, mas realmente o padrão estava muito alto pela qualidade, é isso que a gente quer dizer. O valor estava muito alto pelo padrão. Exatamente, é uma lanchonete bio, com coisas veganas, também tinha coisa vegetariana. Mas, enfim, a gente pegou e falou, vambora, porque deixamos tudo pra trás. A gente tava assim,
E o que eu entendi disso? Eu entendi que Estrasburgo foi uma cidade desde sempre, tá? Porque é uma cidade que você coloca aí mais de 1000 anos de existência. Igual Saverne, que a gente já falou, do Chateau Umbach, né, que vocês viram. E ela é uma cidade que prezou pelo intelecto. É uma das primeiras cidades que teve aqui na Europa universidades, né, colégios importantes, né? Então eu acho que ela prezou demais pelo intelecto, se avalendo da sabedoria que existia em Saverne, porque existe essa ligação, né? Daquilo que a Luciana falou, lá daquele lugar sagrado. Exato. Se você não assistiu o vídeo, vai lá assistir. Existe uma ligação direta. Tanto que essa estrada sempre existiu. A estrada que liga Saverne e Estrasburgo sempre existiu. Claro que não como hoje, né, que são grandes, mas essa ligação sempre existiu. 40 quilômetros. Mas essa ligação tem mais de 500 anos, mais de 600 anos. Então, assim, é uma coisa louca de como Estrasburgo se apropriou da energia lá de Saverne, desse local que a gente falou, né, dessas pedras que são pedras de mais de 50 mil anos, né, que são pedras sagradas. Então, quando a gente chegou lá, eu vi toda essa confusão. Não é à toa, né, que toda essa sabedoria atraiu pessoas do mundo inteiro, tanto para colocar os seus filhos na escola, para colocar os seus filhos na universidade, né? Até hoje tem uma universidade lá de, como é que chama? Administração de empresa, que é extremamente importante na Europa, né? Que eles falam que dali saem os grandes dirigentes, os CEOs da vida, os presidentes da vida, como se isso fosse uma grande coisa, né, gente? Mas eles se orgulham muito disso. E para mim, o que deixa aquela cidade ainda mais cinza é a própria catedral, sei lá se é catedral, mas é a igreja catedral que tem ali na cidade, que para mim a energia dela é uma energia extremamente densa. Você olha para ela, é como se ela fosse, eu falei para minha filha, eu falei assim, parece que eu estou lendo um livro livros de fantasciência, como que chama fantasciência? De fantasia. Esses livros que tem mundos perdidos, fada, gnome, etc. E que tem aquele castelo da bruxa má, sabe? Ele me pareceu isso. Você olha para ele, essa catedral, e ela é no meio da cidade, extremamente densa. Eu acho sempre central, né? E para mim, ela puxa a energia da cidade ainda mais para baixo. Tem outras igrejas que não tem essa mesma frequência, não tem essa mesma vibração, mas essa que acredito que seja a mais antiga da cidade, se não erro, assim, a catedral mais antiga da cidade, com certeza. Mas ela é extremamente densa. Acho que, como você tinha falado, né, Estrasburgo, hoje ainda ela é viva e ela é o que ela é hoje. Próspera, magnética. Próspera no sentido, enfim, ela pegou, ela ainda usa da energia, ainda ela tem essa ligação com o Saverne que nós falamos, né? Outra coisa que mantém ela também, não em equilíbrio, não, porque nós não vemos isso como equilíbrio, se ela é densa, se ela é cinza, né? Mas ela se mantém nessa vida que ela leva, digamos assim, que cada um vive a vida que quer, mas também pelos seus canais e pelas árvores seculares que tem lá. Então, uma coisa e outra... Vem e vai de pessoas. Vai de pessoas de turismo. Então, juntando isso com as energias de Saverne, que ainda existe uma ligação, né? Ela ainda está inteira e fazendo e tendo e eventos e considerada para o mundo importante, né? Porque nem sempre uma cidade que é importante, ela pode ser próspera, como já nós falamos de Madrid, é uma cidade próspera, mas com uma vivacidade completamente diferente, é uma prosperidade do que nós gostamos de falar, né? Aquela prosperidade, poxa, que vontade de viver em Madrid, né?
para nós, diferente disso. Uma pena, porque realmente a formação geográfica dela, ela é muito simpática e seria adorável viver numa cidade geograficamente como ela tá, formada. Mas, para as pessoas mais sensíveis, isso incomoda. A gente ficou irritado, você não estava irritado, todo de mundo fechado o tempo todo, né? Eu falei pra ela assim no passeio. Você não tem assunto? Eu não tinha assunto. Eu falei pra ela assim no passeio, e aí, tá gostando? Aham. Aí eu já sabia, né? Eu já sabia do caso, porque eu já tinha sentido, eu já tinha meio que perguntado pra ela, né? Então assim, tipo, mas ela estava de mau humor, eu também estava irritado, a gente chegou até a discutir certas horas, e tudo isso a gente sabia, a gente voltou ainda carregado, e demorou um tempo para passar, acho que só à noite que a gente foi se acalmar, né? Então assim, a Luciana foi proteger, você foi, né? Foi com Sim, eu fui com a minha pedra, porque eu já tinha sido avisada, lembra da intuição que você esqueceu de falar isso? Sim, eu estava me arrumando, aí pedra. Porque não é sempre que eu saio, dependendo de onde eu vou, dependendo do que eu sinto, eu pego uma determinada pedra, eu pego um determinado pingente e tal. Mas eu tava assim, eu tava me arrumando, pedra. Falei, tá. Peguei e coloquei. E foi. E assim, não foi pior por isso. Digamos. Mas mesmo assim, então isso influenciou bastante. Mas é uma pena, né? É uma pena. Como eu falei, a formação geográfica dela é muito gostosa, tá na fronteira da Alemanha, e isso facilita muito. A Alemanha é muito gostosa, as cidadezinhas que a gente já visitou aqui são perto dela, no raio de 70, 80, 100 quilômetros, são deliciosas, né? Mas a nossa visão holística... Mas não é que também... Estrasburgo tem o pezinho ali dos jesuítas, me desculpa, mas... E tem uma outra coisa também que eu acho que... Isso causa um impacto. Porque eu falei assim para a Luciana, para que vocês entendam uma coisa, porque tem a história, para quem sabe da história, tem uma história lá, né? Como todo local tem sua história. E eu falei para ela assim, quando a gente estava ouvindo a história na gravação lá no barco, ele estava falando do nazismo, né? Da Segunda Guerra e tudo mais, porque o nazismo tomou completamente aquela parte lá, como tomou aqui também, onde nós estamos. Por isso que eu falei que tudo aqui é com nome alemão, lá também, as ruas e etc. Né? Mas muito antes disso já era... Então, é isso que eu ia falar. O nazismo, ele aflorou mais ainda, ou seja, ou apoiou, ou veio para colaborar um pouco mais com essa parte cinzenta da coisa, porque houve o nazismo, não precisa nem falar, né, a respeito dele, né? Não vamos colocar energia e foco nisso, mas por isso você já sabe, por onde ele passou, ele fez estrago, né? E muitas coisas ficaram lá densas, muitas coisas ficaram lá presas, né? E aí eu perguntei para a Luciana, Luciana, mas é por causa disso? Aí ela respondeu, não, isso vem de muito tempo atrás. Foi onde que ela estava contando para vocês, que é uma cidade antiga, uma cidade de 1000 anos, então a história já vem de lá, né? Ela não tinha força energética para viver sozinha, ela não tinha uma fonte de energia para poder sobreviver, como qualquer lugar, como você precisa de uma fonte de energia para viver. Então, o que ela faz, ou o que alguns seres fazem, que não acreditam na sua potência? Eles fazem o quê? Eles vão em um lugar, eles pegam energia de outro lugar para poder sobreviver, para poder se alimentar. E é o que Estrasburgo fez com o Saverne, né? Então, tanto é que, para quem viu o outro vídeo, eu vou falar a mesma coisa aqui. Estrasburgo e Saverne ser uma miniatura. Saverne é uma cidade pequena, maravilhosa, energeticamente ótima, né? Mas ela tem a mesma configuração dos canais, dos passeios dos barcos, ela tem mais ou menos a mesma formação, mas uma miniatura que era Estrasburgo. Estrasburgo sugou essa energia, usou dessa energia do Chateau Rumba, lá das pedras sagradas, e até hoje ela tem isso, né? Então, porque ficaram 800 anos a Saverne no poder dos bispos, do bispado de Estrasburgo, né? E ainda tem influência, ainda continua a influência deles, só que de uma forma hoje politicamente assim, legal, aceita por todos nós, mas ela continua ainda.
É isso aí, né, amor? Então tá. Não estamos falando mal de Estrasburgo, não. A gente só está falando a nossa visão. Se você foi, se você mora, se você gosta. Se você vê uma coisa diferente. Gente, é a nossa visão. Conta aí um vídeo seu no canal. Né? De forma alguma a gente quer causar na vida de ninguém. Tipo, poxa. Eu gostei tanto, então eu sou ruim, eu sou ruim, eu sou uma pessoa que vibra em baixas frequências? Não, mas em alguma frequência tua, você se alinha mais com ela do que eu e o Rogério. É só isso, gente, cada um e cada um tem o direito de pensar aquilo que quer. Por isso que tem vida, né? As pessoas vivem em todos os tipos de cidades, né? Por causa disso, por causa desse alinhamento. Mas então tá. Gratidão imensa. Até a próxima. Namastê. Namastê. Tchau, tchau.